O que é behaviorismo? O termo behaviorismo. O termo behaviorismo foi utilizado inicialmente em 1913, em um artigo denominado Psicologia como os behavioristas a veem, por John B. Watson. Behavior significa comportamento, e Watson o definiu como um ramo experimental e puramente objetivo da ciência natural. A sua meta é a previsão e controle do comportamento, isto é, coloca o comportamento como objeto da psicologia. A origem do behaviorismo. O behaviorismo nasceu como uma reação à introspecção e à psicanálise, que tentavam lidar com o funcionamento interior e não observável da mente. Esta teoria psicológica também é chamada de comportamentalismo ou condutismo. A postulação de Watson decorreu em função dos estudos experimentais sobre o comportamento reflexo efetuados por I. Pavlov. O behaviorismo deu à psicologia a consistência que os psicólogos da época vinham buscando. Ou seja, a psicologia passou a ter um objeto mensurável e observável para estudar. Os experimentos poderiam ser reproduzidos em diferentes sujeitos e condições. Tais possibilidades foram importantes para que a psicologia alcançasse o status de ciência. Watson defendia uma perspectiva funcionalista para a psicologia em que o comportamento é estudado em função de variáveis do meio e os estímulos levando o organismo a darem determinadas respostas. As respostas acontecendo em virtude do ajuste do organismo ao seu meio e de acordo com as características hereditárias do organismo e pela formação de hábitos. Os criadores e o desenvolvimento do behaviorismo. John B. Watson, 1878 a 1958, é considerado o autor do behaviorismo, mas é necessário que se diga que Watson foi, na verdade, o porta-voz dessa abordagem. Importante ser lembrado que antes de Watson, dois pesquisadores deram os primeiros passos dessa abordagem. O americano E. L. Thorndike, 1874 a 1949, e o russo Ivan Pavlov, 1849 a 1936. O sentido de behaviorismo foi sendo modificado com o correr do tempo, e hoje já não se entende o comportamento como uma ação isolada do sujeito, mas uma interação entre o ambiente, onde o fazer acontece, e o sujeito, aquele que faz. Após estas considerações, o behaviorismo passou a se dedicar ao estudo das interações entre o sujeito e o ambiente, e as ações desse sujeito, suas respostas, e o ambiente, os estímulos. Ao mesmo tempo em que os psicólogos tentavam fazer da psicologia uma ciência objetiva,
a teoria da evolução estava tendo um efeito profundo sobre a psicologia ao definir os seres humanos não mais como entes separados das outras coisas vivas, dando a todas as espécies a mesma história evolutiva. Presumia-se, assim, que poderia também se ver a origem de nossos traços mentais em outras espécies, mesmo que de forma mais simples e rudimentar. E assim, no final do século XIX e início do século XX, alguns psicólogos passaram a conduzir experimentos com animais. Após Watson, o mais importante behaviorista foi B.F. Skinner. A linha de estudo de Skinner ficou conhecida como behaviorismo radical e a oposta à sua de behaviorismo metodológico. Enquanto a principal preocupação dos outros eram os métodos das ciências naturais, a de Skinner era a explicação científica, definindo como prioridade para a ciência do comportamento o desenvolvimento de termos e conceitos que permitissem explicações verdadeiramente científicas. Saiba mais sobre o behaviorismo em Psicologia Profunda.